Bom dia, hoje é dia 18 de junho e eu estou aqui com o Luciano Pessim, onde nós vamos conversar a respeito de turismo. O Luciano é um dos proprietários da Rede Casa, que engloba os hotéis Casa da Montanha, UD, Petit, Casa da Montanha e o Parador em Camará do Sul. O Luciano foi secretário de Turismo de Gramado por vários anos, quando ele impulsionou, na verdade, nesse período, o turismo no município. Entre os grandes feitos para isso está a criação do Natal Luz. Nossa conversa hoje vai girar em torno de Gramado e do Rio Grande do Sul, com foco no turismo, visto que, na minha opinião, o Luciano possui uma experiência muito particular com relação a este assunto. Tudo bem, Luciano? Tudo ótimo, prazer em estar contigo aqui. Eu que agradeço o teu tempo. Luciano, conta para nós como tudo começou o turismo em Gramado, dentro de uma prospecção de desenvolvimento principal para o município. Bem, nós começamos muito jovens, né? Foi na primeira administração do Pedro Bertolucci, então todos nós éramos meio guris, assim, meio entusiastas, né? Gramado já vinha num percalço turístico, né, sem uma série de definições que tinha que ser tomada. Né? Nós recebemos uma Gramado já preparada, eu diria, né, para o turismo. O que faltava era realmente saber vender a cidade. Né? Então nós fomos meio que caixeiro viajantes, né? Nós não perdíamos um evento, nós estávamos com uma pastinha debaixo do braço vendendo a cidade. Através de quê? Através de eventos. Nós não tínhamos recursos, não tinha dinheiro. Né? Então o evento era o carro-chefe da venda para o município. Né? Nós revitalizamos na época a Festa das Hortênsias, que era a primeira festa, a festa-mãe, que criou todas as festas, a FIART, Festival de Cinema, Natal Luz, tudo saiu da Festa das Hortênsias. Nós recriamos a Festa das Hortênsias, começamos a montar um esquema de convite, né, e fomos visitar todos os estados, convidando as pessoas para virem à festa. Então esse foi o primeiro passo, o passo de caixeiro viajante. Isso, Tela, foi uma coisa bastante significativa, por quê? Tá? Porque nós estávamos no estado do Rio Grande do Sul, um estado essencialmente gaúcho, né, com uma cultura gaúcha, com uma tradição gaúcha, né, e estávamos vendendo alemãozinho e italianinho, né, com uma pasta debaixo do braço. Então era uma coisa muito complicada, muito diferente. Mas, à medida que as coisas foram se aprimorando, nós fomos criando coragem, nós fomos ganhando prêmios, né, e fomos divulgando a cidade. Muito bem. Hoje, Luciano, o que tu considera essencial e emergencial no conceito de turismo para Gramado? O que a gente precisa hoje, urgente, para, não sei se reconceituar, inovar, o que é que a gente precisa com pontuações objetivas? Vamos lá, né? Gramado talvez não seja Gramado que eu imaginava, ou que nós imaginávamos quando começamos a criar essa pequena cidade turística, grande turística, pequena cidade, grande turística, né? Então ela cresceu demasiado, tá? E esse crescimento foi muito à base de visão financeira. Essa visão financeira ela tem um mérito, né? E tem uma coisa prejudicial, né? Que é o que nós estamos sentindo hoje em Gramado. Tá? Nós aprendemos a conviver com números altos demais dentro do aspecto da cidade, né, e fazendo investimentos meio faraônicos para uma cidade do tamanho de Gramado. Então isso causou uma duplicidade do que Gramado queria ser, do que Gramado queria pulsar. Então hoje nós temos uma cidade totalmente diferente. Nós temos uma cidade na faixa de Orlando, né, que é uma cidade que tem atrativos de toda forma, de toda arte, de toda maneira, né, e o investimento tem que ser através disso. Né. Nós trocamos um público, nós tínhamos um público que era casal, um público mais idoso, e hoje passa a ser um público familiar, né, exatamente pelas opções de lazer que a família tem. Isso é um mérito. Tá? Isso tem um mérito por quê? Porque Gramado talvez seja a única cidade do Brasil, né, para passear com a família. Né? Fugindo um pouco das praias, logicamente, que tem só um conceito: ir à praia. Né? Se nós formos à praia em todo o Brasil, vamos à praia. Nada mais que isso. Okay. Né? E Gramado não. Gramado criou uma estrutura de lazer
fantástico que dá para ficar 5, 8, 10 dias na cidade, visitando parques, passeando. Então, e essa estrutura familiar foi extremamente importante. Eu acho que isso tem que continuar. Nós chegamos a um ponto que tem que continuar. Gramado tem que continuar com o espírito família. Família é muito importante. O Nataluz foi um evento que marcou muito presença. Né? Se a gente começar a analisar, é o único evento familiar do Brasil. Nós vamos falar em carnaval, vamos falar em boi-bumbá, vamos falar em qualquer tipo de festa, mas o único evento familiar, fugindo um pouco de evento religioso, tá? E o Nataluz, ele passou do conceito religioso para um conceito muito maior, tá? E passou a ser um evento familiar. E para isso o Gramado está preparado para isso. Então, eu acho que continuar com essa forma familiar é extremamente importante. Ok. E hoje, Luciano, com a situação que o Estado vive, mostrar o destino, qual o viés, com que imagens? É uma questão de preço de produto ou valor de serviço? Ou seja, a gente viveu uma pandemia, teve uma situação, a gente superou. Agora, só que hoje é diferente, né? A pandemia, as pessoas não tiveram perdas, tiveram perdas de vidas, sim. Hoje, além de perdas, nós tivemos perdas materiais. As pessoas perderam suas casas, perderam seus bens. Como é que é a tua visão hoje de mostrar o estado do Rio Grande do Sul, ou ao menos os destinos turísticos que ainda não foram tão atingidos? Nós somos atingidos, mas temos condições de receber. Qual é o viés que nós devemos colocar para o público? Bom, vamos começar a tela pelo Estado. O Estado nunca teve uma participação muito forte na cidade de Gramado. O Estado viu e vê o turismo ainda como uma parcela relativamente pequena, né, do movimento e assim por diante. Está muito mais preocupado com indústria, com lavoura, com outras coisas que com o Estado. Tanto que hoje nós estamos pagando caro exatamente por esse, entre parênteses, desleixo do Estado, em termos de aeroporto e Estado. Os acessos e os aeroportos que nós temos são um desastre. Hoje comprovado claramente do que aconteceu. Então o Estado, não podemos contar com a participação do Estado, como não contamos até hoje com o crescimento de Gramado. O crescimento de Gramado foi obra dos gramadenses e das pessoas que vieram investir aqui. O Estado pouco fez, muito pelo contrário. De uma área linda que tinha em Canela, não se aproveita nada, nunca se fez nada nessa área do Estado em Canela. Então, não podemos contar com o Estado para que a coisa se desenvolva, né, dentro dessa forma. Por outro lado, tá, nós estamos num impasse extremamente crônico, né, numa situação tenebrosa, forte, e eu não vejo formas de melhorar essa situação antes do final do ano. Tá? Eu acho que nós perdemos o ano de 2024, tá, de uma forma extremamente complicada. A imprensa só bota notícia ruim, a capa da imprensa, desde o dia 13 de maio até hoje, é catastrófica. Tá? Então, nada que tu possa mexer, né, com alguma coisa vai fazer com que as pessoas olhem com outro olhar para Gramado e digam: não, eu vou a Gramado, mas como eu vou? Como está a estrada? Como está o acesso? Não tem aeroporto. Tá? Então, precisa se fazer, claro, um trabalho conjunto de todos os municípios da Serra, então, em termos de desenvolver alguma estratégia, principalmente midiática, alguma coisa nesse sentido, né, para desenvolver. Por outro lado, nós temos que fazer o trabalho de casa. Esse trabalho de casa talvez seja, na minha maneira de entender, o mais importante de todos. O que é o trabalho de casa? A cidade de Gramado e a cidade de Canela estão feias. Elas não estão bonitas, elas estão sujas. Né? Se a gente passar, nós nos acostumamos com elas. Se nós passar na frente do lago, nós passar na Borges, a Borges está feia, a Borges não tem flor. Né? A Borges, os postes da Borges são velhos, já antigos. Tudo que se remodelou algum ano atrás parou no tempo e no espaço e nada mais foi feito em cima, tá, de poucas coisas que podem ser feitas. Né? Uma nata de asfalto, a flor que tem que vir. Tu, quando faz uma festa na tua casa, tu bota a melhor roupa, bota a melhor mesa, arruma a casa, deixa perfumada. É isso que nós temos que fazer. O nosso trabalho de casa é perfumar as nossas cidades, é receber com carinho, que essa é a coisa que nós sabemos fazer. Nós somos peritos em saber receber. Tá? Mas não temos que baixar preço. Baixar preço é um absurdo. Eu nunca vi fazer promoção de preço em turismo. Isso não existe. O que tem que fazer é serviço.
Agregar valor. Agregar valor ao serviço, baixar diária para chamar hóspede, tu não está chamando hóspede, está chamando pessoas que talvez a gente nem queira na cidade. Tá? Porque essa pessoa vai gastar muito pouco, consumir muito pouco e vai nos atrapalhar de certa forma. Então nós não temos que baixar preço, nós temos que melhorar a qualidade, nós temos que melhorar o colchão do nosso apartamento, o tipo de prato que nós estamos fazendo, o atendimento que nós estamos fazendo, trocar o queijo do fondue, melhorar a qualidade. Isso que nós precisamos fazer. Esse é o dever de casa. Isso é o que nós temos que fazer. Nós temos que fazer com que as pessoas que venham aqui, essas poucas que estão vindo, voltem para lá e digam, vale a pena ir a Gramado. Está um negócio, está bonito, está um show, está florido, a comida está ótima, os hotéis maravilhosos. Essa é a propaganda que nós precisamos. Por mais mídia que tu queira fazer, a propaganda de boca em boca é a que mais vende. Para deixar claro, essa colocação que o Luciano faz com relação às pessoas, gente, é importante entender que cada município se estrutura com um aparato e busca um cliente para essa demanda, né? Então, Gramado hoje tem todo o preparo, né, Luciano? Veja bem, tá? 50% ou 60% do movimento da Serra Gaúcha vem de fora. Tá? Os outros são daqui, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, uma parte do Paraná. Esse movimento nós vamos continuar com ele. Esse movimento vai existir. Nós perdemos o movimento de fora. E o movimento de fora era o movimento durante a semana. Ninguém comprava uma passagem aérea para vir para Gramado, tá? E voltava no fim de semana. Comprava na sexta e voltava no domingo. Ele ficava a semana inteira. Esse cliente era o cliente que ficava a semana e que fazia a base. Tá? Então nós precisamos cativar esse cliente. Como? Não vai ser através do avião que não veio, não vai ser através da estrada que está relativamente ruim. Tá? Então nós precisamos fazer esse trabalho de casa, nós precisamos fazer com que esses que vieram aqui, porque tem muita gente do Rio Grande do Sul que não teve catástrofe. Tem muita gente do Rio Grande do Sul que colheu bem o soja. Tem muita gente de Santa Catarina que não teve catástrofe, que são nossos clientes. E esses caras precisam falar de nós. Esses caras precisam dizer o que estão vendo aqui. E aí eu vou te perguntar aqui, Luciano, que tem relação com isso, vou antecipar uma pergunta. O público gaúcho, ele é o gaúcho ele é diferenciado, né? Aí não se fala melhor ou pior, não é essa a questão. Nós temos uma cultura diferenciada. Nesse momento, quando nós temos que vender Gramado, a Serra Gaúcha, para o público gaúcho, a gente tem que reconceituar essa comunicação de venda. O gaúcho ele tem um outro tipo de maneira de São Paulo, Rio de Janeiro, Norte e Nordeste de receber a comunicação, o chamado para vir para cá. O reconceituamento é uma coisa permanente em qualquer tipo de negócio. Quem não se moderniza para no tempo e no espaço. Nós não podemos só ficar com o ovo da galinha de ouro. Nós precisamos criar mais galinhas de ovos. Né? E isso é criatividade, isso é fazer coisas novas. Gramado e Canela, a região da Serra, parou no tempo há muito tempo. É verdade. Há muito tempo. Né? Parou de ser criativa, foi gananciosa. Estamos pagando muito caro por essa cultura de ganhar dinheiro. Né? Nós precisamos ser criativos. Não é só para o estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma clientela boa e tal, dentro de hotéis, dentro de gastronomias típicas que nós conseguimos vender. Tá? E os outros são aproveitadores. Esses aproveitadores precisam aprender, tá? Que não é só o dinheiro que é o sucesso, nós precisamos somar. Ninguém vem a Gramado só para ficar no meu hotel ou para comer no meu restaurante. Quem tem que promover é a cidade, e tu tem que fazer parte da cidade para fazer essa promoção. Nós temos que trabalhar unido. Todo cliente que sair mal daqui sai falando mal. Todo cliente que for mal atendido, que foi explorado, sai falando mal. Nós temos que fazer o contrário. Eu paguei caro e saí muito bem atendido. Então, esse é o lado que eu preciso trabalhar. Essa é a força que nós temos que ter. Tu tocando nesse assunto, Luciano, onde é que está aquela união que existia em Gramado? O dinheiro tirou isso das pessoas? Com certeza. Ele se separou. Cada um está olhando para o seu umbigo. Esse talvez seja, tu tocaste agora num assunto extremamente importante. O principal problema que nós temos hoje. A visão de comunidade, a visão de cidade que se tinha, que nós tínhamos quando trabalhamos na cidade. Eu me lembro que quando fui secretário, há 40, 50 anos atrás, né, a gente reunia as associações e pedia dinheirinho lá para fazer a promoção, para me comprar o bilhete, para viajar, e todo mundo participava. Né? Hoje não. Hoje a participação é para te ter uma vantagem.
Se eu me deixar construir meio andar a mais de hotel, eu te boto mais um pouquinho de dinheiro, eu te patrocínio não sei o que, eu te faço alguma coisa nesse sentido. Então, tudo é meio que assim, pensando financeiramente, não pensando na cidade. Ora, a cidade é a que nos beneficia, a cidade é que nos traz o retorno. Então, a ganância que nós temos em só pensar para o umbigo é um desastre. Nós precisamos pensar na cidade. Os prédios tem volta? Tem, claro, tudo tem volta. Por isso que eu digo, a modernização, a criatividade que tem que fazer, tá? Ela tem que voltar com mais ânimo, com mais força. Né? Por que eu vou fazer um hotel? Tá? Então, não, eu vou fazer um hotel que ganhe dinheiro. Essa é a primeira visão. Por que eu vou abrir um restaurante chamado Vinolado? Por que eu não abro de fondue que dá mais dinheiro? Então, esse é um exemplo típico, né, de criatividade e fazer coisas diferentes para a cidade. Tá? Não, tem que ser isso porque isso dá dinheiro. Tá? Então, o dinheiro é consequência do bom trabalho. Mas como que a gente... Qual que seria a receita hoje? Porque nós temos entidades, mas eu olho assim, me parece que Gramado está todo tão egoísta, né? Como que a gente pode, de novo, voltar a ter isso? Porque parece que eu acho que essa tragédia que aconteceu, que vai acontecer, porque muita coisa vai quebrar, muita coisa vai fechar, já estão fechando. Eu estou passando pela Avenida Borges e tem placa de alugas. Isso não existia em Gramado. Tem lojas fechadas e vão fechar muitas. Nós estamos falando em 1 mês e meio, 2 meses. E a nossa previsão de começar a crescer é a partir de 2025. Então, muita coisa vai acontecer. Esse tempo todo de, entre aspas, desgraça que nós vamos passar, talvez seja, tá, o incentivo que nós precisamos de união. Tá? Então, está se vendo aí prefeituras, secretários, empresários, né, se unindo para tentar achar a solução. Eu acho que ninguém tem a receita do bolo. A receita do bolo é um somatório de atitudes que tem que ser feitas. Né? Então, talvez essa água que nos bateu no pescoço, né, faça com que, peraí, vamos repensar. Né? Se a cidade não for bem, eu não vou bem. Se a cidade não for bem, eu não vou conseguir vender meus apartamentos, meus imóveis, não vou conseguir aumentar o aluguel da minha loja e assim por diante. Então, tudo é um somatório que tem que ser visto, não particularmente, não para o umbigo, mas ser visto no contexto geral. Então, tu vê hoje entidades que não existiam, como, por exemplo, a Associação dos Parques Temáticos, não sei o quê, hoje com uma visão diferente, a Associação Hoteleira está fraca, a Associação de Gastronomia está fraca, praticamente não se ouve. Então, está faltando esse fomento que eu acho que vai acontecer com tudo isso que está acontecendo agora no Rio Grande. Luciano, qual a cena final para o nosso turismo? Eu não tô tendo assim uma crise de pessimismo, eu apenas uma pergunta. Qual a cena final do nosso turismo sem o aeroporto Salgado Filho para este ano? Como é que tu vislumbra a sobrevivência, né, pelo rodoviário, enfim? O aéreo ele está sendo prejudicado até o final do ano, enquanto existia essa briga política, né, que está acontecendo com o aeroporto Salgado Filho. É uma briga política, né, de um querer mostrar mais que o outro, não vou fazer se tu não me der, a coisa vai e tal. Ora, nesse tempo todo já teria se construído um aeroporto, aconteceu na guerra, no meio da guerra os caras fizeram 2 aeroportos, lá na Ucrânia. E aqui não conseguimos fazer. Precisamos de 45 dias para ver se a pista funciona. Em 45 dias tu arranca e faz uma pista nova. Basta querer, basta fazer. Tá? Então, nós vamos ter pela frente um ano drástico, um ano extremamente ruim. Tá? A sobrevivência desse ano vai depender muito da capacidade de cada um trabalhar. Vai haver demissão? Muita. A mão de obra é um fator caríssimo dentro do nosso setor. Nós precisamos um consenso, tá, das entidades, um consenso de todo mundo de como vamos tratar, nesse caso, com mão de obra. Nós temos pela frente a meta de sobreviver. Tá? Não esperem do governo, tá, uma mãozinha. Não, juro barato, isso não existe. Não existe, nunca existiu. O dinheiro barato foi só para Cuba. O dinheiro de graça foi para Cuba, foi para a África, para cá não vai vir. O Estado do Rio Grande do Sul, que é um dos grandes contribuidores desse país, é o que menos vai receber e não recebeu nada até agora. Recebeu o fundo de garantia, que é dinheiro teu, que está depositado lá e o cara antecipou. Então, não esperem que venha dinheiro para sanar o problema que nós estamos acontecendo. Pode vir até um pouco para infraestrutura, não sei o quê. Dinheiro nosso.
nosso, não é dinheiro do governo federal, nosso, do Estado, que falar. Dizer que não vai pagar a dívida, está faltando que alguém que governa diz, não vou pagar, enquanto não solucionar a minha coisa, eu não vou pagar. Não vem dizer que em 3 anos eu vou recuperar, não. Nós precisamos fazer desse Estado pujante, forte. Para isso precisamos de gente forte. Né? E é o que vai acontecer. Quem vai sobrar? Os fortes. Né? Não os fortes financeiramente, os fortes capacitadamente. Esses são os fortes, que têm capacidade criativa de fazer as coisas ganharem. Muito bem. E, Luciano, o desfile do Natal Luz volta para a Avenida das Hortênsias. Ao que eu soube, o trajeto vai ser entre a rótula da prefeitura, ali da Garibaldi, com a Borges de Medeiros, que equivale um pouco mais do que a extensão que é hoje na Expo Gramado, que é um espaço coberto, né? Não sabemos ainda sobre o galpão dos carros, enfim, esses detalhes todos. Mas o que tu acha da volta do desfile para o centro da cidade? Tela, eu sou um pouco. Essa pergunta é um pouco ruim para mim, né? É. Você sempre fez o desfile na cidade. Maravilhosos. Então, eu me lembro que de noite, gente, o que acontecia? O trabalho que era feito pela comissão do Natal Luz, que o Luciano era presidente, tu entrava de madrugada na cidade e aí estavam todas as equipes de noite, de madrugada. Meia-noite tu passava, a cidade estava com trânsito normal. Quando amanhecia, estavam colocadas todas, eu chego a me arrepiar disso, porque eu acompanhei toda... estavam colocadas todas, arquibancadas, todas as estruturas e aonde o desfile era aberto somente na hora mesmo de acontecer. Mas eu, se tu não te importa, eu gostaria de tua opinião. Na minha opinião, eu começaria de outra forma. Tá? Gramado é uma cidade de turismo, Gramado é uma cidade turística. Sendo uma cidade turística, ela não nos pertence mais. Ela não pertence à comunidade. A comunidade tem que sair do centro da cidade. Não cabe mais nós termos uma escola, uma prefeitura, bancos, tabelionato, todas as coisas que nós utilizamos, própria rodoviária, no centro da cidade. O centro da cidade pertence ao turista. Quem tranca o trânsito da cidade somos nós. Isso inclui o hospital, né? Isso inclui o hospital, em tudo o que nós temos no centro. A nossa cidade não é nossa. O turista para o carro e vai passear na cidade. Esse é o sucesso da Avenida Borges, é o sucesso do nosso shopping aberto. É caminhar pela cidade. E esse caminhar pela cidade não interpreta como, trancou o trânsito, não sei o quê, como eu vou chegar ali, como eu vou chegar lá. Ninguém sai de carro, o turista anda a pé. Nós é que nos incomodamos com essa essência. Tá? Nós é que precisamos entender que a cidade é dele, que nós precisamos nos retirar do centro e não nos preocuparmos com o que vai acontecer, muito pelo contrário, ajudar. Tudo que volta não é bom. Né? Quando se faz uma coisa e retorna, né, porque antes era bom, é falta de criatividade, falta de inovação, falta de uma série de coisas que possam ser feitas. Ora, querer fazer um parque temático como foi o Natal, levado todo para a Expo, foi uma opção na época que hoje está se vendo que não foi a melhor opção. Então está se trazendo de volta, né, de uma forma diferente, não sei como, uma coisa desse sentido, eles devem estar pensando em cima disso. Eu tenho certeza, tá, que a comunidade aplaude isso com todos os dados. Por quê? Porque a gastronomia vai funcionar, o comércio vai funcionar, tudo vai funcionar. Quando tu vai num estádio de futebol, num jogo, né, só funciona o que tem dentro do estádio, não funciona o que tem fora. Raramente tu vai ver lojas fora do estádio funcionando alguma coisa, a não ser cachorro-quente na saída para o cara comer alguma coisa. Né? Então, não é isso que nós queremos. Tá? Nós queremos que as pessoas andem na Borges, que as pessoas caminhem, que entrem nos restaurantes, que entrem nas lojas. Então, a volta do desfile, eu acho que criar novos eventos, novas formas e não sei o quê, talvez seja o mais interessante do que só voltar um desfile para a Avenida Borges. Né? Claro, a Avenida Borges tinha um conceito, né? Os arcos, a iluminação, tinha tudo, é muito mais trabalhosa, né? Mas em 15 anos que nós fizemos desfile na avenida, nós nunca tivemos um problema para ir para o hospital, nós nunca tivemos um problema de trânsito, nunca tivemos um problema de caminhão, nunca tivemos problema nenhum. Por quê? Porque se preparava isso e se administrava. Tinha uma equipe uma comissão muito importante. Exatamente. Né, Dia de desfile era o quê? Eram domingos, sabe? Se preparava tudo para não acontecer absolutamente nada. E tudo estava preparado para, se acontecesse alguma coisa, poderia funcionar. Me lembro disso.
Tu pensa, Luciano, que Gramado, às vezes eu penso que Gramado falta um projeto global, assim, falta um olhar, um olhar assim, me parece que a cidade vai indo, né? Vai agregando, mas falta um projeto de vida, de município para Gramado, uma coisa mais ampla. O projeto existiu, Tivesse né? um olhar, né? Olha, vamos falar, por exemplo, hoje do nosso interior. Né? Nosso interior foi um trabalho árduo, puxado para trazer o colono para a cidade, fazer o contato dele com o turista, saber como fazer, melhorar os produtos, melhorar a qualidade, fazer com que o turista voltasse e hoje desenvolvemos o interior. Então, está excelente, né? Está excelente, o interior está lindo, maravilhoso, e o turista está indo para lá e está passeando e está gostando do que está vendo. vendo. E o colono está vindo para cá. E o colono está vindo para cá e está ganhando dinheiro. Né? As famílias não saíram mais de lá, estão começando a ficar, coisa que não acontecia antigamente. Né? E assim são todas as coisas. Né? Então, o projeto tem que existir, claro. Tudo tem base. Tá? Quando nós lançamos a ideia de ter uma matéria de turismo nas escolas, quando se fazia eventos no Nataluz, onde a criança tinha participação, seja na garrafa PET, seja na decoração, seja no desfile, seja tudo é envolvimento prevendo o futuro. Né? Hoje tu vê escolas de artes, hoje tu vê o artesanato, a criatividade que aconteceu em cima dos escultores, pintores, artistas todos que se desenvolveram aqui. Por isso que Gramado passou a ser uma cidade tipo Orlando. Antes ela não era. Né? Então tudo foi... Bom, se nós... Eu nunca vou me esquecer que o Joãozinho 30 me disse uma vez, quando nós começamos a primeira vez a fazer um desfile com ele. Ele disse, Luciano, eu não vou levar o desfile para Gramado, eu vou levar uma equipe que não vai mais sair da tua cidade, vai transformar a tua cidade em uma série de coisas. E foi o que aconteceu. Tu vê os parques temáticos aí crescendo em cima de artistas que vieram e aqui tiveram escola, foram ensinando e foram criando. Então, claro, estamos hoje num patamar diferente. Eu acho que todos nós precisamos planejar o futuro. Né? Nós planejamos do nosso jeito na época. Né? Hoje a coisa está por aí. Eu acho que estar lá fora, vendo o que está acontecendo, é muito importante. Estar lá fora, vendo o progresso, vendo o que está certo, o que está errado, vendo Paris decadente de certo lado, mas tentando crescer por outro, vendo Nova York fazendo o que tem que fazer para resolver o problema, né? Vendo a Itália dizendo, não, aqui ninguém mais pode vir, nós somos muito pequenos para esse monte de gente que vem vindo para Veneza. Né? Então, isso tudo é aula para nós descobrir o que nós precisamos fazer e o que nós precisamos planejar no futuro. Caminho, né? E me conta, eu vi um vídeo teu falando do carrossel, que é encantador na frente do Casa da Montanha. E vocês estão abrindo um novo restaurante, né? Outro dia tu me levou lá para conhecer as obras. E também o Hotel Casa da Montanha, vocês, não sei se pode dizer reconceituou, mas com essa questão do Natal, da Páscoa, vocês passaram a colocar um olhar voltado para a família, para a criança, uma coisa mais lúdica. Como que está sendo esse trabalho de vocês na parte de hotelaria, principalmente ali no Casa da Montanha, e nos fala do que vai apresentar esse novo restaurante e o nome? Vamos lá, eu acho que todo hotel, pelo menos da rede casa, tem uma linha temática, tá? Tem uma visão, não é simplesmente um hotel para dormir. Nós temos um hotel conceituado, diferente e tal, que faz proposta diferente. O Wood tem um público definido, né? Um estilo definido, uma forma definida, um casais mais jovens, mais descolados, né? Com outra, a música é diferente, a forma de atender é diferente. O Parador tem o seu estilo, tem a sua forma diferente. Nós temos o Petit, que é um hotel que recebe animais, cachorrinho e tal. Então todos eles têm alguma coisa e o Casa da Montanha sempre foi um hotel muito clássico. Tá? O que é um hotel clássico? Tá? É um hotel como o Carrossel, um hotel que não muda, que se moderniza na sua qualidade. Né? O cavalinho tem que estar sempre bonito, bem ajeitado, a música tem que ser bonita e assim por diante. Então o Casa da Montanha sempre teve esse espírito. Claro que com a movimentação das cidades, né, nós tivemos que transformar o hotel, tá, que era um hotel praticamente de casais, de pessoas mais idosas, tá, para um hotel familiar. Né? E isso nós tivemos que readaptar os apartamentos do hotel, fazer uma série de coisas sem perder o estilo clássico do hotel. Esse estilo nós não vamos perder nunca, essa é a característica do Casa da Montanha. Tá? Mas o que acontecia ao mesmo tempo? O restaurante La Caceria, que tinha um público específico também,
também é o local do café da manhã do Hotel Casa Montanha. E sendo o local do café da manhã, ele começou a ficar agressivo para crianças que via armas, cabeças, uma série de decoração, né, pesada para o ambiente de café da manhã. Então essa foi basicamente a ideia de se modificar aquilo, né, para não ser mais agressivo com a família que estava ali, e o pai teve que explicar que aquela cabeça tinha sido, o que era aquela arma que estava na parede, né, e assim por diante. Então essa foi a primeira ideia fixa, né, do Felipe e do Rafael, sempre me cutucando, pai, nós precisamos de tal, vamos transformar uma caceria. O Felipe e o Rafael são os filhos do Luciano que hoje tocam a rede. Então, o que é o Giostra? Giostra é um carrossel italiano, é a palavra Giostra, né? Então, entramos na linha da Itália, passando pela Itália inteira e transformamos o restaurante, desmanchamos o La Caceria, encerramos o ciclo do La Caceria, como tudo também tem ciclo na vida, tá? Encerramos em alta, eu diria assim, porque a Caceria sempre foi um restaurante de muito sucesso e tal. E nós enxergamos, Tela, que todo o bom hotel tem que ter um grande restaurante, né? A gente costuma dizer que a gente constrói um restaurante e um hotel em volta, né? Então, essa é uma base. E o Giostra veio para se tornar um grande restaurante de todas as regiões da Itália, com uma característica diferenciada, um clássico moderno, tá? Mas também antigo da nona. Tá? Então tem muita coisa nossa, característica da nossa família dentro do restaurante que nós colocamos, né? E eu acho que ele vai quebrar e vai fazer essa parte que ela tinha de não agressão que nós tínhamos dentro do hotel. O restaurante já foi inaugurado? Não, inaugura dia 1º de julho, tá, em soft open, tá, e bola para frente. E vai ser aberto ao público? Aberto ao público, todo hotel é aberto ao público. Não existe hotel que proíbe o público de entrar. Ao contrário, nós queremos que o público vá lá para conhecer o hotel. Essa é a função de um restaurante de hotel. Além de ser um grande restaurante, eu acho que é um restaurante que vai somar aos bons restaurantes de Gramado, como era na Caceria. Tá? Eu estive acompanhando sempre, né? Nós contratamos pessoas de altíssima qualidade para a montagem da ideia, né, que foi a Carla Pernambuco, uma gaúcha, né, que vive em São Paulo já há mais de 30 anos, com um restaurante de alto sucesso, uma chefe maravilhosa, e que abraçou a causa, não, eu volto para Gramado com a cara que vocês querem fazer, mas somando um pouco de nós com ela, né, para se fazer o Giostra, cucina italiana. Muito bem. Quero agradecer, então, ao Luciano Pessim pela nossa conversa, desejar muito sucesso no novo restaurante e brigadão por esse espaço. Bye, obrigado. Meia hora. Você queria fazer 8 minutos?